Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer ao convite para participar do segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, com o tema, Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Geice Brizotti Pascotto, sou pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp Bauru, com a Bolsa ProPG Unesp Edital 5. Juntamente comigo nessa palestra está a professora doutora Rocil Fernandes Baca Salcedo, professora da graduação e da pós-graduação, também da mesma universidade, da Unesp, Bolsa de Produtividade em Pesquisa 2. Bom dia a todos e todas. Vou fazer uma breve introdução ao tema, o direito à moradia na cidade sustentável. As práticas do sistema neoliberal, um modelo desenvolvimentista socialmente perverso, resultaram na consolidação de uma das sociedades mais desiguais no mundo, onde a maioria da população não atende necessidades básicas como a habitação. De fato, a falta de moradia acessível tornou-se um dos principais problemas sociais. Assim, o déficit de habitação é um problema não apenas no Brasil, América Latina, como em todos os países. Em diversos países, milhões de pessoas vivem em condições de risco para a saúde, em assentamentos informais, cortiços, favelas superlotadas, em situação de rua ou em outras condições de desrespeito aos direitos e à dignidade humana. No Brasil, no período de 2007 a 2019, como mostra a figura direita, é possível observar que o déficit habitacional fica entre 5,5 e 6 milhões de residências, não sendo possível, portanto, determinar uma queda significativa. Isto é, as políticas, programas e projetos de habitação foram insuficientes para atender à demanda do déficit de habitação. A habitação é a função básica do ser humano. Portanto, a essência do habitar é viver satisfeito em lugares ou habitações com espaços construídos e tecnologias adequadas ao serviço social, confortáveis, seguras, saudáveis, integradas no contexto imediato, adequadas às condições físico-geográficas e à realidade cultural de seus usuários. A habitação é mais que um espaço construído. A habitação tem psicologia e alma que lhe é atribuída pelos seus moradores, qualidades, além de proporcionar um domicílio, sendo o lar uma habitação individualizada, uma expressão da personalidade, dos costumes, dos hábitos, das crenças, da cultura, de se sentir em casa. Portanto, a habitação é produto da cultura. Assim, morar é sinônimo de habitar, é a característica fundamental do homem como ser no mundo. É mais que estar sobre um abrigo, é estar enraizado em um lugar seguro e pertencer àquele lugar. A sustentabilidade é a ação que complementa a moradia adequada. A moradia adequada é um dos componentes essenciais do desenvolvimento sustentável. Seu acesso contribui substancialmente para um ambiente mais seguro, justo e produtivo e para assentamentos mais saudáveis. De acordo com o relatório, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação, no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, tendo em vista atender às necessidades e aspirações futuras. Então, a moradia adequada, somada à qualidade de vida urbana e à sustentabilidade social, depende muito da capacidade do governo federal, estadual e municipal para planejar, para projetar políticas, programas e projetos de habitação, além de estruturar e controlar o território da cidade, né? E o cumprimento da regulação urbana, bem como a sua capacidade de investir em habitação, equipamentos, serviços e infraestrutura urbana. Portanto, a qualidade, a moradia adequada e a sustentabilidade não se limitam à unidade de habitação, elas se estendem aos equipamentos e serviços coletivos, ao comércio e serviço local.
Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é percorrer a evolução legal do conceito de direito à moradia no âmbito internacional e nacional e verificar seus impactos na legislação sobre moradia e políticas públicas de habitação no Brasil. A construção, né, do conceito de moradia, enquanto essa questão legal, né, do direito humano, ela é resultado de um longo processo, nesse marco legal, ele se inicia em 1948. Né? Em 1948 é aprovada a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, DADH, né? E essa legislação, ela vem um pouquinho antes da Declaração dos Direitos Humanos. Então, para Craven, ele fala que ela vai influenciar a elaboração dos direitos humanos, que é o mais conhecido, né, que a gente conhece, e que depois ela vai nortear as legislações aí do mundo todo, né? E nessa declaração americana, ela vai falar: toda pessoa tem direito de fixar sua residência no território do Estado, de que é nacional, de transitar por ele livremente, de não abandoná-lo senão por sua própria vontade. Toda pessoa tem direito à inviolabilidade do seu domicílio. Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e sociais. E toda pessoa tem direito à propriedade particular correspondente às necessidades essenciais de uma vida decente e que contribua a manter a dignidade da pessoa e do lar. Então, vejam que ela tem realmente muitos trechos importantes do direito à habitação nessa declaração. Depois de poucos meses, né, 6 meses depois, em dezembro de 1948, então foi feito a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que o direito à moradia ele foi reconhecido, que está aqui grifado, que ele fala, né, nessa declaração: toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, e aqui, né, que é o nosso tema, ao alojamento, à assistência médica, e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice, ou em outros casos de perdas de meios de subsistência por circunstâncias independentes de sua vontade. Bom, a partir, né, da Declaração dos Direitos Universais, foi realizado, depois de 20 anos, né, 2 pactos muito importantes para proteger esses direitos, né, específicos. Então, foi feito o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O primeiro pacto, na temática de habitação, na legislação ele vai falar o seguinte: ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação. Mas, para a relação da moradia, o segundo pacto, que teve maior importância, né? Ele fala que os Estados partes do presente pacto reconhecem o direito de todas as pessoas a um nível de vida suficiente para si e para suas famílias, incluindo alimentação, vestuário e alojamento suficientes, bem como ao melhoramento constante das suas condições de existência. E nesse pacto foi onde surgiu a primeira vez a questão de se falar sobre uma moradia adequada, né? Que não importava só você ter uma moradia, mas ela também tinha que ser adequada, com uma qualidade de vida. Né? Não que você só tivesse algo para sobreviver, mas que você também tivesse, como a professora Rocio falou, um lar, né? Um lar em que tem alma, em que você consegue fazer as questões do dia a dia e que traga a sua cultura. Então, tudo isso tem relação com essa moradia adequada. Então, nós vimos em 1948 a Declaração Universal, em 1966 os pactos, né?
Em 1991, esse último pacto, né, da cultura, ele foi feito um aprofundamento para melhor explicar sobre essas questões. E aí a moradia adequada, ela vem nesse comentário geral, e aí ele define em 7 parâmetros. Então, ele realmente explica o que é, então, a moradia adequada para que os países, né, do mundo pudessem também seguir essa regra. E depois, um ano depois dessas informações, né, do comentário geral número 4, foi ratificado, então, pelo Brasil, né, todas essas questões da habitação. Existem também outros tratados internacionais de direitos humanos que têm abordado o direito à moradia de diferentes maneiras. Então, por exemplo, em 1949, a gente tem a Convenção de Genebra, que é relativa à proteção de civis em tempos de guerra. Né? A Convenção sobre Estatutos dos Refugiados, em 1951. Em 1990, também esse tema, né, dos refugiados, ele vem também com a Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes, né, e membros da sua família. Tivemos também, em 1965, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas, tanto da discriminação racial, em 65, como a discriminação contra a mulher, em 1979. Em 1989, nós vamos ter a Convenção sobre os Direitos das Crianças. Em 1989, aí vem uma convenção sobre os povos indígenas e tribais, e também temos em 2007 a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas. Então, a Organização das Nações Unidas, em 2015, definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são erradicar a pobreza, acabar com a fome, vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento, energias renováveis, trabalho digno e crescimento econômico, inovação em infraestruturas, reduzir as desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, combater as alterações climáticas, oceanos, mares e recursos marinhos, ecossistemas terrestres e biodiversidade, paz e justiça. Parcerias para o desenvolvimento. Objetivo 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, contém parâmetros que podem se somar à qualidade de vida, portanto, à moradia adequada. Também a Organização das Nações Unidas vai determinar algumas metas até 2030 que foram aderidas pelo Brasil. A meta 11, o objetivo 11, né, que são cidades e comunidades sustentáveis, neste objetivo foram determinadas as seguintes metas. Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível aos serviços básicos e urbanizar favelas. Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos. Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e a capacidade para o planejamento, gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países. Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo, isto é, restaurar, reabilitar o que seria o patrimônio histórico, que tem valores científicos, artísticos, culturais. Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e, substancialmente, diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade.
reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão e resíduos municipais e outros. Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Estas metas, muitas delas estão contidas nos parâmetros da moradia adequada e estabelecidos pela ONU. Bom, e para a gente entender como essa questão da legislação, né, em relação ao tema da habitação, ela foi construída na legislação brasileira, então nós fizemos aqui um percurso, né, sobre toda a legislação, desde a primeira Constituição no Brasil Império, até a sétima Constituição, que é a que a gente usa hoje em dia, que é de 1988, e como esse tema da habitação, ele foi delineado e foi evoluindo ou não ao longo do tempo. Bom, então a primeira Constituição, ela foi realizada em 1824, né, num Brasil império. Dom Pedro, ele dissolveu a Assembleia Constituinte, né, e impôs um projeto próprio, né, que se tornou, então, a nossa primeira Constituição. Nela, a questão do direito à moradia não é contemplada, e sim o direito à propriedade em sua plenitude. E vocês vão ver que a questão da propriedade, ela vai aí se alongar até a nossa legislação atual, né? Que é muito importante essa palavra. Então, no capítulo 6º, ele vai indicar que cita a questão da segurança da propriedade, responsabilizando os ministros do Estado. Bom, e aí vai aparecer, então, a questão da inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. E aí é muito importante a gente lembrar desses dois itens, porque eles vão aparecer muito depois nas nossas legislações seguintes. Então, todo cidadão tem em sua casa um asilo inviolável. De noite não se poderá entrar nela, senão por seu consentimento ou para defender de um incêndio ou uma inundação. E de dia só será permitida a sua entrada nos casos e pela maneira que a lei determinar. E é garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso e emprego da propriedade do cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. Então, a questão de que, se for pelo bem público precisar dessa propriedade, então a pessoa vai receber uma indenização. Então, isso já desde o Brasil Império, e também essa questão da indenização, ela vai percorrer aí as próximas constituições. Na segunda Constituição, que foi em 1891, nós tivemos aí uma mudança muito grande. A gente saiu do Brasil Império para uma república, né? Então, o sistema político e econômico ele mudou drasticamente. Mas, em relação à Constituição, permaneceram muito semelhantes. Então, nessa imagem que a gente tem a comparação aí da primeira Constituição com a segunda Constituição, quase não temos, né, muito similar, não temos quase nenhuma diferença aí entre as legislações em relação à habitação, né, por mais essa mudança aí muito grande no governo. E aí ele vai falar só que o direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, e aí salva a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. Então, na primeira Constituição, a gente tinha essa relação da indenização, mas a palavra desapropriação não aparecia. Aí aqui já na nossa segunda Constituição, a palavra desapropriação ela já vai aparecer, a gente usa, né, até hoje a desapropriação como um direito do poder público em alguns casos. E aqui também, na primeira Constituição, a iniciativa dos impostos era a responsabilidade da Câmara dos Deputados, né? Mas ele não detalhava muito bem em quais incidia. Já na segunda Constituição, eles
fica mais clara essa incidência e de quem é a competência. E a competência ela fica exclusiva dos estados, né? E aí ele fala sobre os imóveis rurais e urbanos e também sobre a transmissão de propriedade. Na terceira Constituição, que é em 1934, nós já vamos entrar aí na Era Vargas, mas essa primeira fase, né, da Era Vargas, ela é um governo com viés populista. Né? Então, a Constituição não alterou a questão da moradia, não aparece ainda a moradia, continuando com a mesma questão do Brasil Império, mas embora apareça o direito à subsistência. Então, naquelas questões de segurança individual, propriedade, liberdade, ele vai aparecer também uma relação de subsistência como um direito. E aqui também, no capítulo 2, a questão da segurança, propriedade, da casa como asilo inviolável do indivíduo, aparecem como nas anteriores. E a questão da desapropriação é complementada. Mas vocês veem que parece muito, né, muito semelhante ainda a primeira com a terceira Constituição. Em relação aos impostos, essa Constituição ela complementa a incidência dos pagamentos. Então, ela vai falar sobre a relação que compete ao Estado decretar o imposto sobre a propriedade territorial, exceto a urbana, a transmissão de propriedade causa mortes e intervivos, e imposto sobre transmissão de bens corpóreos, que a gente não tinha visto ainda nos outros. E também vale destacar que o IPTU, né, passou a ser de competência dos municípios nessa Constituição. No artigo 125, né, é apresentada a facilitação da fixação do homem. Então, ele fala o seguinte na legislação: todo brasileiro que, não sendo proprietário rural ou urbano, ocupar por 10 anos contínuos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, um trecho de terra até 10 hectares, tornando-o produtivo por seu trabalho e tendo nele a sua morada, adquirirá o domínio do solo mediante sentença declaratória devidamente transcrita. Mas é importante lembrar que não é algo tão novo, né? Porque já existia em 1916, no Código Civil, já elencava, né, o uso capião como modalidade de aquisição da propriedade. Então, desde o surgimento do problema habitacional no final do século XIX e até a década de 1930, houveram várias modalidades da moradia para abrigar a população de baixa e média renda. Entre eles estão os cortiços, hotel cortiço corredor, a casa de cômodos, as casas geminadas e vilas. Habitação produzida e comercializada pela iniciativa privada. Constatada que a população de baixa renda não teria condições de ter acesso a uma moradia digna, sem apoio governamental, no governo Vargas, de 1930 a 1945, implementou-se a primeira iniciativa para construir e financiar a moradia para os trabalhadores assalariados. Para regulamentar as condições de reprodução da força de trabalho, foram adotadas medidas como a reorganização do setor previdenciário, que resultou na captação de recursos para o financiamento estatal de produção de moradias. Para tal, criaram-se órgãos federais ou regionais de produção de habitação, as carteiras prediais do Instituto de Aposentadoria e Pensões, a Fundação da Casa Popular e o Departamento Popular do Distrito Federal. Tanto a construção de conjuntos residências produzidas pelo Estado, assim como a produção e financiamento de moradia da pequena propriedade, com soluções habitacionais de baixo custo, para isto foram realmente localizados empreendimentos nas áreas periféricas da cidade. A quarta Constituição, né, ela vai se dar em 1937, ela continua sendo da Era Vargas, mas agora na segunda fase dele, que é uma fase bem ditatorial. Então ele acaba revogando a Constituição de 34, dissolve o Congresso e outorga ao país, sem qualquer consulta prévia, a quarta Constituição, né, que é a Carta Constitucional do Estado Novo.
E essa carta, ela foi escrita, né, pelo jurista Francisco Campos e tinha por objetivo legitimar o Estado Novo vanguardista, né? Então, essa legislação é de um cunho totalitarista e também não tocou no tema da moradia. Na questão dos direitos e garantias individuais, ele acaba retirando várias questões que a gente viu que vinha desde do Brasil Império, agora ele vai retirar. Então, ele vai retirar o direito à subsistência, que foi feita, né, na terceira Constituição, que constava na Constituição anterior. Também foi retirada a menção onde a casa é o asilo inviolável do indivíduo, né, que parecia desde também a primeira Constituição, e foi alterado para inviolabilidade do domicílio, salva as exceções expressas em lei. Em relação aos impostos, né, de propriedades, não foram realizadas modificações significativas, e no artigo 148 é apresentada a facilitação da fixação do homem em relação ao uso capião, semelhante aí à Constituição anterior. Só que, a partir do decreto número 10, né, de 10.358 de 1942, quando ele fala, a Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes, na Constituição falava, todos os brasileiros gozam de direito livre, de livre circulação em todo o território nacional, podendo fixar em qualquer dos seus pontos e aí adquirir imóveis e exercer livremente a sua atividade. Também a inviolabilidade do domicílio, como eu falei para vocês, né, que ele alterou e colocou isso, mas nesse decreto também foi retirado. Então, ele foi retirado tanto da Constituição, da Quarta Constituição, como depois, nesse decreto, várias questões que apareciam nas constituições anteriores. A Quinta Constituição, né, que foi realizada em 1946, ela retoma a linha democrática lá da Constituição de 34, né? E foi promulgada de forma legal após as deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. Como tem uma retomada, então, da linha democrática, nós vamos ver, então, essa relação que ele volta a aparecer com as outras constituições anteriores, né, tirando a Quarta Constituição, ele vai aparecer, então ele vai adicionar a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida. No entanto, a subsistência, que foi algo que foi retirada da Constituição anterior, essa Constituição não adiciona novamente. Então, a parte da subsistência, realmente, ela fica ocultada também. No entanto, a lei retirou o parágrafo 16, a frase que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, né, da Constituição de 34. Aqui estão as quatro constituições, tirando a Quarta Constituição, que mudou e retirou muita coisa. Pode-se ver uma relação muito semelhante na legislação. Bom, e também o que a gente pode ver nesse item 16 é um item relativo à questão da desapropriação da propriedade do território rural. E por que isso, né? De acordo com a lei número 4.504 de 1964, que é o Estatuto da Terra, considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem promover a melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e aumento de produtividade. Então, em 64, eles também vão fazer uma emenda constitucional e vão inserir essa relação da desapropriação rural na Constituição, nesse item aí do parágrafo 16. Também foi inserido um item muito importante, diferente das outras constituições, que no capítulo 1, nas disposições preliminares, artigo 15, parágrafo 1, aparece pela primeira vez a isenção de impostos para questões mínimas referentes à habitação. Então, ele vai falar o seguinte: compete à União decretar impostos sobre. São isentos, né, do impostos consumo,
os artigos que a lei classificar como mínimo indispensável à habitação. Então, vestuário, alimentação, tratamento médico de pessoas de restrita capacidade econômica. Então, aí ficaria isento de impostos. A outra questão que também aparece na Constituição, no artigo 156, é apresentada ao uso capião, como na Constituição anterior, porém é complementada a descrição que essa lei deve ser implementada preferencialmente para a classe baixa e ou desempregados em áreas rurais. Outra questão é aumento para 25 hectares e posteriormente para 100. Então, a gente vê que existiram alguns trechos diferentes que foram adicionados e que tinham essa relação com as pessoas mais necessitadas, né? E alguns auxílios para elas. Este período fica caracterizado a articulação entre o setor público como principal financiador e o setor privado como executor da política habitacional, ou seja, a produção de moradias. No governo de Humberto Castelão Branco, de 1974 a 1977, se inicia o novo período de habitação social. Criou-se uma verdadeira política habitacional viabilizada pela criação do Banco Nacional de Habitação, BNH, em 1964, tendo recursos permanentes para a produção de habitação gerado a partir de contribuições compulsórias dos trabalhadores empregados no setor formal da economia, ou seja, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A principal inovação do Banco Nacional de Habitação foi a introdução do sistema de correção monetária nos financiamentos habitacionais, como mecanismo de compensação inflacionária. O segmento popular para a família de até 3 salários mínimos e depois até 5 salários mínimos seria atendido pelas companhias de habitação a nível municipal ou estadual, mais conhecidas como as Coabs. Então, na década de 80, a alta inflação, o desemprego, o achatamento salarial, a inadimplência ocasionaram passivos crescentes ao sistema financeiro habitacional. Portanto, o setor habitacional sofreu profunda crise urbana, iniciada com a extinção do BNH, que mais tarde seria incorporado pela Caixa Econômica Federal em 86. Bom, na sexta Constituição, que foi em 1967, essa Constituição ela se deu num período em que o Brasil estava num regime militar, né? Então, a gente retoma aquele cunho totalitarista e também ela vai acabar não citando a questão da moradia, né? A isenção de impostos contemplada na Constituição anterior, né, que eu falei que tinha uma grande importância, né, que ela foi direcionada para pessoas que têm uma capacidade econômica restrita, e aí esses impostos básicos, né, eles não iam recair esses impostos, ela foi retirada, né, dessa presente Constituição. Outra questão também que a gente pode ver é que quando eles falam dos direitos, né, e inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança, na Constituição, na quinta Constituição, ela coloca como segurança individual. Já na sexta Constituição, o individual ele cai e fica só a segurança, né, e a propriedade. E uma relação também é que aquele parágrafo, né, que eu mostrei para vocês, parágrafo 16, que ele tem a ver com a relação da reforma agrária na quinta Constituição, na sexta Constituição também vai aparecer, né? Na quinta ela foi por uma emenda, né, em 1964, e na sexta Constituição ela foi feito o artigo 157, parágrafo 1. Mas, em 1969, pelo ato institucional número 9, este artigo foi substituído por: o presidente da República poderá delegar as atribuições para desapropriação de imóveis rurais por interesse social, sendo-lhe privativa a declaração de zonas prioritárias. Então, ela vai mudar um pouco essa relação da legislação de como ia ser feita a questão das indenizações e desapropriações para a reforma agrária. E aí, as
7ª Constituição de 1988, ela é uma Constituição que é a que a gente segue, é uma Constituição bem mais ampla. Então, depois que acaba, né, a questão do período, né, do regime militar, nós vamos ter, então, essa Constituição que vai ser ampla até nos direitos sociais, então vai ampliar, e a gente viu, né, que desde a primeira Constituição até a 6ª ficavam muito semelhantes algumas coisas e não se mudava muito essa questão dos direitos. Aqui sim, vão colocar, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Mas vale dizer que a habitação, ela não aparece aí como um direito social ainda, né? Então, ela vai aparecer como uma competência da União, né? Então, compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive a habitação, saneamento básico e transportes urbanos, e também compete aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios promover também programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais de saneamento básico. Então, ele aparece como uma competência, mas ainda não como um direito social. A partir de 2000, né, na emenda constitucional número 26, a moradia, então, ela vai aparecer como um direito social. E além disso, né, as outras emendas que vieram, como as de 2010, 2015 e 2021, elas também vão permanecer com a moradia como um direito social, né? E outra questão que é muito importante é que em 2015, além da moradia ter sido adicionada, foi adicionado também o transporte. E o transporte tem muita relação com o tema da habitação, porque as pessoas também precisam se deslocar, precisam ir no supermercado, né, nos comércios, precisam ir trabalhar. Então, essa questão do deslocamento, né, e do direito ao transporte para as pessoas, isso também vai colaborar para que as pessoas tenham uma moradia de qualidade, né? Então, essa adição da moradia, depois essa adição do transporte, vem aí numa relação de tentar melhorar a questão da qualidade de vida das pessoas. Bom, e a Constituição Federal de 1988, ela dá o surgimento do direito urbanístico no Brasil. E ela ajuda, né, na definição e na implementação da política de desenvolvimento urbano, né, qual tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E aí ela vai dar contornos jurídicos para o plano diretor, né, municipal. E também ela vai adicionar, além do direito à propriedade, que a gente viu que está na Constituição desde lá da primeira Constituição, ela também vai adicionar a função social da propriedade. E essa relação é muito importante, porque ela dá limites para o direito à propriedade. Aqui também é importante dizer que, sob clara inspiração constitucional, a função social aparece no Código Civil, no artigo 1.228. Então, essa questão do limite, então, o que é a propriedade? O que é o direito à propriedade? A Constituição fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? E esse direito à propriedade é garantia de todos os estados democráticos e livres da atualidade, né? Além disso, o direito à propriedade, como garantia inviolável, permite que as pessoas produzam bens e serviços que beneficiarão a todos, uma vez que ingressarem no mercado, ou é assim que se espera. Mas o importante é que também existe uma limitação do direito à propriedade, né? No artigo 5º, né, do inciso 23, é garantido o direito à propriedade, mas a propriedade atenderá à sua função social, né? Ele vai falar assim: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a toda existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
soberania nacional, propriedade privada e função social da propriedade. Então, vejam que quando aparece a função social da propriedade na Constituição, nós temos aí um limite ao direito à propriedade. E esse limite, esse princípio da função social, impõe que, para o reconhecimento e proteção constitucional do direito do proprietário, sejam observados os interesses da coletividade e a proteção do meio ambiente, não sendo possível que a propriedade privada, sob o argumento de possuir a dupla natureza de direito fundamental e de elemento da ordem econômica, prepondere de forma prejudicial sobre os interesses socioambientais. Então, quando a pessoa é proprietária de um terreno ou de um imóvel, ela é dona desse imóvel, mas ela não pode sobrepor o direito da coletividade e do meio ambiente. Isso que é importante, isso que é o limite da propriedade. Então, por conseguinte, qualquer ação ou omissão contrária aos interesses sociais e ambientais é considerada abuso do direito de propriedade, na medida em que viola o princípio da função social da propriedade. E isso é muito importante porque nesse período, né, a gente teve a Constituição e depois, em 2001, nós tivemos o Estatuto da Cidade. E o Estatuto da Cidade, ele vem, né, com essa relação da função social da propriedade muito intenso, né? Só que o Estatuto da Cidade, ele vem com o objetivo de ter ferramentas e instrumentos para que você consiga, né, fazer valer a questão da função social da propriedade. Então, por exemplo, aqui a gente colocou 3 instrumentos do Estatuto, existem vários, mas para que entenda essa questão do direito à propriedade. Uma pessoa, ela não pode ficar com um terreno e ficar sem dar uma função para ele, né? Mesmo que no começo dos anos ele especulou para ganhar lucro, e daí ele precisa fazer isso daí, ou ele vende, ou ele dá alguma função. Se ele não der uma função, então a gente tem essas ferramentas para que ele ou dê essa função ou venda. Então, por exemplo, o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, a prefeitura, ela vai falar para esse proprietário, olha, você tem que parcelar, edificar ou dar alguma utilização para esse terreno, para esse imóvel, por tantos anos, que aí a prefeitura que vai indicar. Se a pessoa não der esse parcelamento, edificação ou utilização, vai recair o IPTU progressivo no tempo, que é pagar esse imposto progressivo ao longo de 5 anos, e se a pessoa, mesmo assim, ela não fizer nada, aí ele vai ter a desapropriação com pagamento em títulos. Então, são ferramentas para fazer valer a função social da propriedade, né? E, além disso, o Estatuto da Cidade, ele vem com outras questões muito importantes, muito inovadoras, também com a questão da participação da população, né, nas legislações, nos planejamentos da cidade. Em 24 de janeiro de 92, os pactos referentes aos direitos universais foram ratificados pelo Brasil, com o objetivo de conferir obrigatoriedade aos compromissos estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É assim que, na segunda gestão do governo federal de Fernando Henrique Cardoso, de 99 a 2003, foi criado o Programa de Arrendamento Residencial pela Lei 10.188 de 2001. E o artigo expressa: fica instituído o Programa Residencial para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da população de baixa renda sobre a forma de arrendamento residencial com opção de compra. A área de atuação do PAR compreende capitais estaduais, municipais, integrantes das regiões metropolitanas e regiões integradas de desenvolvimento econômico, incluindo municípios com população urbana igual ou maior que 100.000 habitantes. Participam do PAR os seguintes órgãos: o Ministério das Cidades na qualidade de agente gestor, a Caixa Econômica Federal na qualidade de agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial e agente executor do PAR,
os arrendatários ou população com renda mensal de até 6 salários mínimos que não sejam proprietários de imóveis residencial. Também participa empresas do setor de construção civil e companhias de habitação popular, órgãos assemelhados que possam apresentar projetos e executar os projetos aprovados pela Caixa. Segundo a lei federal, esses valores para as unidades de habitação estarão distribuídos da seguinte maneira. No Rio de Janeiro, esse valor seria de 32.300, em São Paulo também 32.300, as demais cidades de 22.400, né? E casos de revitalização urbana e recuperação de sítios históricos, até o valor de 35.000. Então, assim, nós temos que no custo da aquisição das unidades habitacionais deverão estar incluídos os custos de aquisição do imóvel da construção ou reforma realizada. Então, no governo federal de Luiz Inácio da Silva, 2003 a 2006 e 2007 a 2010, e atualmente, né, que inicia em 2023, foi criado o Ministério das Cidades, com 4 secretarias: habitação, programas urbanos, saneamento e mobilidade urbana. E em 2005, o Ministério redefine uma política nacional de habitação com a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e a criação de fundos, bem como a instituição de conselhos locais de habitação. Então, a ação habitacional baseada na estrutura federal no período limitado esteve ainda fortemente ligada ao Programa de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal. Pela primeira vez, é estruturada uma ação federal das políticas de habitação social para todo o país, a partir do nível local. O programa Minha Casa Minha Vida foi criado pelo governo federal em 2009, pela Lei 11.977, para a moradia da população de baixa renda. Ele estabelece valores para a produção de habitação maiores se comparados com o PAR, priorizando as famílias de menor renda. Os agentes que intervêm no programa Minha Casa Minha Vida são o Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Economia, a Caixa Econômica Federal, o Distrito Federal, Estados e Municípios, empresas do setor de construção civil, também participam as entidades sem fim lucrativo e os beneficiários do programa. Então, os beneficiários do programa, elas estão em 4 faixas de renda. Na primeira faixa, que corresponde às famílias que ganham até R$ 1.800, tinham um subsídio de 90% e sem juros. Na faixa 2, para as famílias que ganham até R$ 2.600, tinha-se um subsídio de até 47.500, com juros de 5% ao ano. Na faixa 3, para famílias que têm a renda até 4.000 mensais, o subsídio seria até o valor de 29.000, a taxa de juros de 6 a 7% ao ano. E na faixa 4, para famílias que têm uma renda até R$ 9.000, não teria subsídio e a taxa também seria maior, 8,6% ao ano. Então, os recursos para viabilizar a construção das unidades de habitação do programa Minha Casa Minha Vida provém do Fundo de Arrendamento Residencial com recursos transferidos do Orçamento Geral da União. O programa Minha Casa Minha Vida foi reeditado na atual gestão de Luiz Inácio da Silva em 2023. Então, agora temos as considerações finais, né? A habitação é um dos direitos humanos garantidos a todos pela legislação internacional e também pela Constituição brasileira. A moradia como um direito fundamental para todas as pessoas foi reconhecida em 1948 pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e aprimorada em 1966 pelo Pacto Nacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aceito e aplicável em todas as partes do mundo. No Brasil, a construção da habitação social, como ação das políticas públicas, teve um longo processo, culminando propriamente no direito à moradia na emenda da Constituição do Brasil em 2000.
As constituições federais brasileiras não trouxeram desde o início a questão do direito à moradia. Mesmo com a mudança de regimes de governo, não é possível notar uma grande alteração nas questões relativas à habitação. Apenas com a Constituição de 1988, que essa temática possui um maior enfoque, trazendo a questão da função social da propriedade. Então, iniciou-se uma política habitacional estatal na gestão de Getúlio Vargas, tendo um cunho social mais elevado na gestão de Castelo Branco e culminando com uma política voltada à população de baixa renda na gestão de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, elaborados pelas Nações Unidas em 2015, especialmente o Objetivo 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que possui a habitação como temática principal, foi aderido em partes pelo Brasil, por meio das legislações federais. Portanto, com este trabalho, pretendemos contribuir com os estudos sobre o direito à moradia na cidade sustentável, assim como também na legislação internacional e nacional sobre a moradia adequada e sustentabilidade. Obrigada a todos e a todas pela presença. Obrigada a todos pela participação e estamos à disposição para qualquer dúvida. Um abraço, tchau, tchau.